Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí em casa. Hoje eu trouxe para nós mirtilhos. Foi um pedido de uma colega nossa. Então, vamos pintar, vamos formar um guia de cores para a gente dessa frutinha. Vamos lá? Para começo, eu passei clareador para tinta de tecido por toda essa região onde eu vou fazer o chão. E para o chão, eu vou fazer ele bem simples, vou apenas usar o sépia. Próximo às frutas e às folhas, eu vou deixar assim mais escurinho. E conforme eu vou me afastando, eu vou deixando só uma sombra, só uma leve sombra. Veja que próximo às frutas e à folha eu pintei mesmo, coloquei uma boa quantidade de tinta, fui me afastando e levei só a sujeirinha do pincel, para deixar quase nada de tinta. Isso eu vou fazer por toda essa região, essa parte de baixo do nosso desenho. Terminado isso, eu tô dando uma aprofundada, ou seja, eu tô escurecendo um pouquinho, só esses cantinhos assim, olha, encostando a fruta no chão e a folha no chão. Observe que eu tô fazendo um pouquinho de sombra mais marcada, só em algumas regiões, uma região bem mais curtinha. Eu vou fazer só por esses cantinhos, nesse encostar da fruta com o chão. Terminado essa parte do chão, que será assim bem simples, eu vou encher a minha folhinha toda de verde musgo. Feito isso, eu vou queimar um pouquinho essa folha verde musgo com verde oliva. Até então, eu fiz uso do pincel número 8, cortado e lixado. O verde oliva que eu vou levar para essa folha não é muita coisa, eu apenas vou manchar um pouquinho ela, dando preferência a essas laterais, não encostar no risco, mas nessa parte central dessas divisas. Observe que eu dividi a folha em duas. No centro dessas duas partes, eu vou colocar um pouco do verde oliva. E nesses mesmos lugares, olha, eu tô passando um pouco de verde pistache como luminosidade. Não se porte com o verde oliva que você colocou aí. Ele apenas era para quebrar um pouquinho essa tonalidade do verde musgo. Esse contorno aí central que eu tô colocando e que será espalhado tanto para cima quanto para baixo é de verde pistache. Agora, esse verde pistache, veja que eu tô espalhando ele um pouco para cima, tô espalhando ele um pouco para baixo, mas eu vou deixar um risquinho aí bem formado nesse centro, tá vendo? Coloco, espalho, ou seja, dou uma unida tanto na parte de baixo quanto na de cima, mas mesmo assim eu deixo uma nervura bem formada. Nessa parte de cima e apenas na parte de cima, eu vou fazer um contorno também bem formado com verde pistache. Olha só, fiz luminosidade com ele nas duas partes da folha, uma vez que dividimos ela em duas. Fiz as nervuras com ele e fiz também os contornos do em volta dessa folha, pelo menos a parte de cima dela com ele, tudo com verde pistache. Aí eu estou fazendo as minhas nervuras. Observe que para até então elas estão assim bem marcadas, mas eu vou apagá-las um pouquinho. Apenas determinei seus lugares. Vou agora pegar o verde pântano, vou escurecer essa região que se encontra embaixo da fruta. Olha só, vou usando um pouquinho pântano. Na parte de baixo, você pode colocar uma porção maior. E se quando terminar seu desenho, você achar que tá pouco, pode reforçar isso aí. A parte de cima, deixa esse verde pântano assim mais suave mesmo. Observe que eu vou distribuir também uma pequena porção por alguns lugares em cima dessa folhinha. Você pode estar usando aí um pincel número 6, número 8, ou para fazer esses detalhes, se você é iniciante, procure pegar um pincel número 4. Vá fazendo bem devagar,
Não tenha pressa, não pegue muita tinta de forma alguma e prefira pincéis pequenos. Veja que eu marquei alguns cantinhos, mas que essas minhas manchinhas de verde pântano é bem pouquinho, é bem suave. Ou seja, eu levei quase nada de tinta em meu pincel. Para essa parte aí, eu peguei uma quantidade até maior, porque eu quero uma sombra mais profunda nesse cantinho. Agora, eu estou apagando mais as minhas nervuras, porque eu quero que elas apareçam, mas que basicamente sumidas. Tá vendo? Vou deixando elas bem discretas, o mais discreto que der. Cuidado para você não apagá-las de tudo. É bom que você deixe elas bem suave, porém aparecendo. A outra folha eu vou pintar basicamente do mesmo jeito. A diferença é que ela tem essa outra folhinha pequenininha aí em cima. Então, eu preciso fazer uma certa sombra dessa folhinha. E essa sombra eu vou fazer com verde pântano. Olha só, dando quase que a volta, principalmente essa parte embaixo, eu preciso escurecer. Se depois que tiver sequinha a sua folha, você achar que esse verde pântano apagou um pouco, você pode estar reforçando ele, tá? Veja que eu coloquei essa nervura central também, eu fiz do mesmo jeito da outra. Enchi toda com verde musgo, manchei com verde oliva, saí colocando verde pistache com luminosidade. Fiz a minha nervura principal com verde pistache. Agora eu estou colocando as minhas sombras com verde pântano. E vou fazer aquele contorno que fiz na outra, na parte de cima também, com o verde pistache. Só que para essa daí que tem essa pontinha na folha, eu vou colocar um pouquinho de sépia só nessa pontinha. Agora, com o pincel, peguei um pincel menor para fazer as minhas nervuras auxiliares. Vou colocá-las e vou apagar, fazer o mesmo que fiz na outra. Vou dar sequência agora com essa pequenininha, que vejam, não enchi ela toda com verde musgo, enchi a parte mais central e deixei as laterais para terminar com o verde pistache. E emendando bem esses dois encontros, sem crescer demais esse verde pistache. Ainda estou fazendo uso de um pincel 8. É um espaço tranquilo para o meu trabalho, portanto, vou continuar com ele. Você pode estar usando um menorzinho. Agora, com o verde pântano, eu estou sombreando um pouco essa folhinha, dando preferência a essas regiões que encosta na fruta e mais central. Vou passar o meu risquinho, a minha nervura principal, nesse centro com o verde pistache e vou deixar assim mesmo. Para o nosso mirtilho, eu vou encher ele todo de azul marinho, tá vendo? Deixei essa região central para a gente trabalhar depois. Com o preto, eu vou passando aí embaixo, nesse encontro de fruta com chão, e vou unindo essa tonalidade. Embora o azul escuro, o azul marinho, seja assim uma tonalidade bem escura, não é? Mas o preto, ele vai fazer diferença, ele vai aparecer sim. Vou fazer esse contorno por essa parte de baixo, vou alongar um pouquinho esse preto. Para essa região aí em cima, eu estou passando berinjela. Veja só, vou passar por essa parte mais alta dos dois lados, berinjela, e vou unir bem a esse azul marinho. Eu não vou trazer muito esse berinjela para esse centro. Eu vou deixar ela mais limitada às laterais. Feito isso, eu vou vir com o preto, dando um pouquinho de sombra nessa região aí em cima, onde fica essas pequenas sépalas. O preto mesmo, ele vai precisar por conta de sombras que vão provocar, por elas estarem assim abertas. Agora, eu peguei um pouco de azul bebê. Você pode estar pegando na sua casa azul caribe, se você tiver, e vou espalhando sobre minha frutinha. Vou espalhar bastante até
Se você não tiver nem o azul bebê, nem o azul caribe, você pode estar usando o branco mesmo. Só tome cuidado para colocar um pouquinho menos, porque o branco ele já vai marcar um tanto mais por ele estar puro. O azul bebê, de certo que ele tem muito branco, mas ele já não tá tão puro, ele já tá uma tonalidade mais quebrada. Veja só que eu vou espalhando por cima basicamente de toda a minha frutinha, vou respeitando um pouco essas regiões de sombra, mas não se preocupe muito porque essas frutas elas apresentam algumas por toda a sua casca esse esbranquiçado. Você pode deixar ela bem esbranquiçada ou mais ou menos como eu estou deixando. Eu não vou deixar a minha tão esbranquiçada, vou deixar esse azul aparecer mais forte. Observe que em alguns lugares eu estou carregando mais e que eu estou deixando assim meio manchado. Não é uma pintura que você vai se preocupar em alisar demais. E você trata de deixar sua mão assim bem suave na hora de fazer essas emendas, essas duas tonalidades, ou dessas tonalidades que estão aí, com esse azul bebê, para ele não se misturar demais. Ele precisa ficar assim um tanto mais solto aparecendo. Agora com o preto, eu estou manchando, olha, manchando alguns cantinhos na casca dele. Você pode manchar mais ou manchar menos. Como eu ainda vou colocar o branco, eu estou me dando o luxo de manchar um pouquinho mais. Agora venho eu com o branco e vou espalhar pelas regiões que eu quero luminosidade, independente delas estarem manchadas com preto ou não. Veja os pontos que eu estou passando o meu branco. Vou colocar excessos e nessa hora sim, eu acho melhor misturar essa tinta, dar uma emendada nela com o dedo. Eu faço isso porque eu não consigo, de fato, eu não consigo o mesmo efeito com o pincel. Se você conseguir, você tiver, por exemplo, pincéis pituá, que eu não tenho, aqui pelo menos na minha cidade não vende, aí você pode estar fazendo essa emenda com ele que talvez dê certo. Eu não tenho, então eu vou colocando as tintas, a luminosidade onde eu quero, e chega uma hora que eu preciso dar uma emendadinha mesmo com o dedo para dar uma melhorada. Nessa união que precisa ficar um tanto mais solta, ela não pode se emendar tanto quanto o pincel acaba fazendo. Olha só, aí eu vou deixando a minha tinta espalhada, no entanto, manchada, marcada na proporção que eu preciso. E vou fazendo essa junção com o dedo, com o pincel, para chegar naquilo que eu quero. Essa região aí central, eu vou enchendo ela toda com azul marinho. E veja que eu deixei as laterais. E deixei o risquinho aí, olha, para não misturar a parte de dentro com a de fora, para eu não me perder. Agora, com o azul bebê, eu vou dando luminosidade para essa região aí central que eu pintei. Veja que eu vou clareando bem. Principalmente, olha, nessa parte que encosta, nessa sepalazinha que fica para cima desse centro. Que está mais em pé, que fica para cima desse centro. Como ela está virada para nós, ela acaba ficando um pouquinho mais escurinha, mas tudo bem, pode deixar ela escurinha mesmo para que ela possa se destacar. A parte de cima eu coloquei ainda mais luminosidade. Você pode estar, nesse momento, colocando um pouquinho de branco para ajudar nessa luminosidade. Essas sepalazinhas eu vou encher elas de preto. Vou encher de preto e vou dar uma leve manchadinha com azul marinho. Agora, eu vou começar a colocar as luminosidades onde eu quero, para essa região dessas sepalazinhas. Veja que as luminosidades dela não é assim grande coisa. Estou emendando essa região de dentro com o azul marinho, fazendo uma junção entre esse preto que eu pintei, essa tinta mais clara que eu já tinha feito essa mistura aí no meio, e vou deixando, tomando cuidado de deixar as sepalazinhas sempre escura e de deixar essa região central com bastante luminosidade.
Vou fazer um certo contorno com o azul bebê, olha só, deixando uma separação entre o azul, essa mistura mais clara, esse cantinho aí mais escuro e as sépalazinhas que são pretas. Vou deixar isso aí assim mais marcadinho, um risquinho aparecendo, eu preciso que ele apareça bem. Vou fazer um contorninho na parte de dentro com siena natural. Pode deixar ele bem discretinho, porém que apareça. Vamos deixar ele mais marcado. Você não precisa emendar muito esse contorno, ele precisa ficar mais aparecendo. Eu vou colocar um pouco de preto, encostando nesse contorno de siena e fazendo uma certa sombra para cima desse azul claro que tá aí no meio. E são muitos detalhezinhos, um pouquinho de sombra que eu coloquei. E nesse centro, ele tem um detalhezinho aí que eu vou colocar, olha, fazer aqui uma bolinha com o preto como sombra em volta. Olha só, tô colocando o preto para puxar como uma sombra. Esse preto eu vou deixar ele com os risquinhos mais marcados. Vou colocar um toquezinho do siena natural, aí nesse meio. Mesmo sombreando com o preto em volta, mas eu preciso que esse siena ele apareça bem aí, fique uma marquinha bem visível. Agora, eu vou colocar um pouquinho de luminosidade no em volta. Dessa vez, eu estou usando branco mesmo. Olha só, eu vou colocar logo toda a luminosidade que eu preciso para essa região. Veja que eu tô deixando ela assim bem que esbranquiçada. Vou marcando os pontos de luminosidade. É como a luz que entra para esse centro dessa fruta. Ela está com essas sépalas bem abertas, acaba caindo bastante luminosidade aí. Cuidado para você não levar esse branco para cima dessas partes de sombra, essas partes que estão aí mais escurinhas. Eu vou marcar um pouquinho, alguns pontinhos por dentro desse espaço, que às vezes tem alguns pontinhos, algumas frutas apresentam, não todas. Vamos dar uma certa luminosidade ou sombra, aquilo que necessitar para essas sepalazinhas. Olha que eu tô usando o pincel número 0 para fazer esses detalhes pequenininhos. Algumas pontinhas dessas sepalazinhas eu vou colocar luminosidade. Elas vão aparecer assim melhor. Essas que estão deitadinhas para cima da fruta, pode colocar sombra embaixo delas. E olha só que elas vão ficando melhor desenhadas, mais visíveis quando a gente coloca as luzes. É basicamente um contorno, na verdade é mesmo um contorno, só que esse contorno você vai puxar ele um pouquinho, não vai deixar aquela coisa muito certinha, muito séria de desenho infantil, né? Que a gente coloca. Vamos apenas deixar ele se sobressair. Feitos os nossos contorninhos, tô arrumando agora esse aí embaixo. Quando terminarmos de fazer esses detalhezinhos, vamos acentuar um pouquinho a sombra com o preto para essas pequenas sepalazinhas, olha. Vamos colocar um reforço do preto aí, para todas que precisar. Use um pincelzinho número 0, chato, ou número 2, cortado, lixado, que lhe permita fazer esses detalhes sem borrar tudo isso que já está aí feito, né? Até porque são detalhes bem pequenos. Passei um pouquinho mais de luminosidade no contorno dessa sepalazinha. E vou colocar os detalhezinhos finais dessa parte aí de dentro. Ela tem mais um contorno, aí, olha, nessa regiãozinha, assim, bem marcado. Veja que eu não faço aquele contorno muito certo. Eu deixo lugares mais escuros, lugares mais claros. E
pode deixar assim mesmo, não se preocupe em fazer ele muito sério não, tá? Para esse centro, eu vou puxar uns detalhezinhos que tem aí, que algumas dessas frutinhas apresentam, são tipo uns risquinhos. Você pode colocar uns 5, 6, 4, 5, 6. E assim ela vai ficando, gente. Para esse nosso outro mirtilho, eu vou começar fazendo que é a mesma coisa, só que eu vou encher ele todo com azul marinho, basicamente. Vou deixar só essa regiãozinha aí que eu quero terminar com o preto, para já deixar uma sombra assim mais marcada, sem a influência do azul marinho. Eu quero que fique mais forte essa separação entre as duas. Depois, se você quiser, se você achar que há necessidade, você pode estar colocando um pouquinho mais de luminosidade nessa frutinha que fica por cima. Nessa região, eu tinha um detalhezinho, né? Eu tenho um detalhe que é de onde foi arrancada a frutinha, do talinho. Então, ele tem uma certa depressão por essa região, numa tonalidade um pouquinho diferente. Eu pintei ela toda com azul, porque eu vou também aproveitar esse azul aí dentro, mas agora eu marquei o espaço, coloquei um pouquinho de branco, para deixar já marcado, determinado o cantinho que eu vou trabalhar depois. Tô passando berinjela por essa região, olha aí de cima. E vou usar nessa fruta as mesmas tonalidades que usei na primeira. Coloquei o azul marinho, o preto, coloquei o berinjela, vou espalhar sobre ela o azul bebê. Nessa hora, a gente faz uma junção melhor de todas essas cores com esse azul bebê. Vou deixar esse espaçozinho aí do centro que vamos trabalhar depois, sem mexer nele. Vamos colocar o nosso azul bebê sem mexer nessa região que vamos trabalhar depois. Veja que eu vou espalhando. O lugar onde eu coloquei berinjela, ela acaba ficando um pouquinho na tonalidade violeta, não é? É como leva de fato mais vermelho. E vamos espalhando, deixando um tanto manchado. Não há necessidade de se preocupar de emendar bastante essas tintas. Dessa vez eu peguei um pincel inteiro, sem cortar, sem lixar. Esse é um pincel número 8. E vou trabalhando com ele, vou distribuindo esse azul. Ele fica fácil de fazer porque ele não mistura demais essa tinta que já estava aí pintado com essa que estamos colocando agora. O cuidado para você trabalhar com esse pincel é para você não borrar quando for passar esse azul bebê na parte assim mais afora, para não borrar, uma vez que os pelinhos dele, de certa forma, ficam um pouquinho mais arrepiado. Observe que eu tô colocando agora o branco e tô usando o dedo, como fiz na outra, para dar uma junção melhor nas minhas tintas. Às vezes eu faço isso na pintura da ameixa, na pintura de uvas, quando eu pinto muito grande, ou então assim de mirtilhos. Eu precisei fazer isso para conseguir esse efeito, essa mistura de tintas que não fica tão misturada quanto quando a gente faz com o pincel. Ele fica emendado, porém mais solto. Vou complementando essa emenda dessa tinta com o pincel, mas infelizmente apenas com o pincel eu não consigo o mesmo efeito. Agora estou reforçando aí essa sombra com o preto, essa divisa entre esses dois mirtilhos. E vou começar a manchar algumas regiões dessa frutinha com o preto. Veja que eu vou passar por esse em volta desse cantinho que nós vamos trabalhar por último. E pela casquinha dele em si, eu vou manchar alguns lugares, da mesma forma que eu fiz no outro. Essas manchinhas, elas acontecem nessas frutas devido ao manuseio. Quando a gente pega essa frutinha no pé, ela basicamente, tipo o cachinho de uva, a ameixa, basicamente não apresenta essas manchinhas assim. Mas com o manuseio, vai ralando a casquinha dela e vai saindo esse esbranquiçado, tipo essa névoazinha que fica por cima, e vai mostrando a tonalidade da casca mesmo.
Por essa razão que acontecem essas manchinhas. Olha só, agora eu estou colocando siena natural para essa região aí de dentro, do lado direito. Vou espalhando, observe que o meu siena ele não está indo até o lado esquerdo total. Vou clarear a parte de fora da casca com o azul bebê. Eu estou fazendo uso agora de um pincel número 2, cortado, lixado. Vamos trabalhar essa região aí desse centro. Veja só, para a parte de fora, eu estou colocando luminosidade. A parte de dentro, eu vou começar a colocar desse lado esquerdo sombra. Vou dar profundidade a esse lugar. Feito isso, eu vou colocar, olha, uma porção mais de siena natural. Olha só. Vou respeitar essa parte de sombra, vou aprofundar ainda mais ela. Vou reforçar toda essa minha certa sombra e luminosidade, que no caso, a nossa luminosidade era o siena. E vou colocar uma marquinha aí no centro com branco, pode ser com branco, pode ser com azul bebê, mas de preferência o branco. Vou reforçar a luminosidade do lado de fora. Observe que fica uma porção de sombra no em volta. Estou passando luminosidade, mas após essa luminosidade tem uma certa porção de sombra. Respeite essa sombra, deixe aparecer bem. Veja que há lugares para onde já tem mais sombra que eu puxo mais, e os lugares onde tem mais luminosidade, eu desço mais essa luminosidade, deixando mais discreta essa região de sombra, desse cinto de sombra, porém deixo aparecer. Agora eu vou encher essa outra, olha, grande parte com azul marinho novamente. Essa parte aí de baixo eu vou encher outra vez só com preto, preto puro. Vamos passando nosso preto e vamos emendando esse azul marinho. Principalmente nesse encontro das duas frutas, para que fique uma boa separação entre elas. A região que encosta no chão, que é um espaço de maior sombra também. É importante que você tenha essa luminosidade que fica para cima e essa sombra que fica nessa região mais embaixo, nessa curvatura que vai de encontro ao chão. E vamos emendando bem esses tons. Observe que embora esse azul seja muito escuro, mas o preto aparece bem. Para essa fruta, eu não vou colocar o berinjela. Pode ser que você não tenha aí na sua casa, é uma cor, eu acho que um pouquinho mais difícil da gente encontrar. Então, eu vou colocar violeta, o violeta puro mesmo. E outra observação, veja que a minha frutinha, eu não tenho aquele cuidado de deixar ela muito redonda. Tem alguns lugares que fica mais tortinho. Pode deixar a sua também assim mesmo, não se preocupe de arredondá-la demais. Agora, com o azul bebê, eu vou espalhando ele por cima da minha frutinha, da mesma forma que eu fiz nas outras. E observe que o violeta não faz assim uma diferença enorme. Você pode estar usando o berinjela, se você tiver, ele dá aquela tonalidade mais avermelhada. Mas se você não tiver, você pode usar o violeta no lugar, tá bem? E vou espalhando, olha, o meu azul bebê, marcando os meus pontos de maior luminosidade, deixando ele mais forte. E os lugares que eu quero menos luminosidade, deixo ele bem mais suave. Porém, passo basicamente por minha frutinha inteira. Essa região central, a gente vai trabalhar ela depois, deixa ela aí quietinha para agora. E observe que as sépalazinhas dessa estão fechadas. E eu estou clareando elas. Estou deixando com bastante luminosidade até, ó. Todas elas levará luminosidade. Quando a gente pintar esse centro, elas vão se sobressair. Porém, para já,
Vamos deixar elas assim, com luminosidade. Feito isso, eu vou vir com o meu preto, marcando as minhas regiões de sombra e de manchas. Eu gosto de fazer minhas manchinhas com o preto. Essa região do em volta desse centro, ela apresenta uma certa depressãozinha, tem uma certa sombra por aí. Observe que essa sombra, eu tô colocando ela assim bem irregular, meio riscada por essa parte aí embaixo, tá vendo? Para essa região de cima, ela será um pouquinho diferente. Eu estou juntando já por esse lado direito um pouco de sombra e de mancha, tá? Aquela sombra mais alongada. Essa parte aí, em vez dessa luminosidade descer, ela vai subir, uma vez que ela tem uma certa depressão, uma certa curvatura aí. Então, seria mais interessante ela subir do que ela descer para essas sepalazinhas. Vou aproveitando a sujeirinha desse pincel, vou manchando algumas partes na casca da fruta. E você não se preocupa se ela estiver ficando um tanto escura, porque nós ainda vamos colocar o branco. Na hora do branco, a gente pode aumentar esse esbranquiçado que tem na casca desse tipo de fruta e colocar brilho, luminosidade, enfim. Para essa sepalazinha, ela tem uma dobrinha nessa ponta. Eu passei o preto e agora eu passo o branco na pontinha. Deixo o pontinho de luz com uma sombra embaixo dele. Depois a gente melhora isso aí. Olha só, aqui embaixo tem sombra, tem um pretinho. Essas outras eu tô colocando mais luminosidade para suas pontinhas e por algumas regiões. As regiões que eu quero com mais luminosidade. Olha só. Pega um pincelzinho número 2, cortado, lixado, um pincel 0, enfim, aquele que você se sentir mais à vontade para trabalhar. Essa parte aí eu vou jogar uma carga maior de luminosidade, vou espalhando ela. Essas tintas, elas mancham bastante, porém é importante que elas não fiquem jogadas de qualquer forma, elas tenham uma emenda para cada porção que você colocar. Veja que eu tô clareando bem essas pontinhas dessas sepalazinhas. Olha só, tô dando boa luminosidade para elas. Quando a gente pintar esse centro, elas vão se destacar bem. Para até então, eu estou fazendo uso do azul bebê. Ainda não fizemos uso do branco. Agora sim, eu vou começar a distribuir porções de branco por cima da minha frutinha. E é nessa hora que eu preciso dessa ajuda aí para melhorar essas emendas. E vou fazer isso por todos os lugares onde eu colocar uma boa quantidade de excesso de branco. Infelizmente, olha, com o pincel eu consigo isso aí. Então, eu preciso puxar um pouco essa tinta. E dessa forma eu consigo o resultado que eu preciso. Olha só, vou distribuindo pontos de luminosidade, de maior luminosidade, de brilho. A casquinha desse tipo de fruta leva brilho, não é só aquela luz. E vou marcando os pontos que eu quero de luminosidade, mas deixando um certo cinto de sombra em volta desse centro. Observe que tem uma sombra que basicamente dá a volta aqui inteira. Para essa nossa pintura, eu fiz bastante uso do pincel número 8, cortado, lixado. Essas frutas eu desenhei elas grandes, porque eu queria mostrar para você a pintura mais detalhada. Elas são frutas pequenas. Aconselho, se você for usar algumas frutas numa pintura e for colocar essa frutinha também entre elas, seria bom você pintar frutas como acerola, seriguela, uvas, cachos de uvas não muito grandes, enfim, frutinhas que também são pequenas,
Porque se você coloca um abacaxi, uma frutinha dessa do lado, ela tem que ser pintada muito pequenininha. Vai ficar mais difícil de você fazer, de você mostrar os detalhezinhos dela. Observe que esse centro, eu enchi ele quase que todo de azul marinho. Passei preto no em volta. E agora eu estou colocando, olha, azul bebê como luminosidade aí. Mas essa luminosidade, ela tem que ficar bem centralizada. Ela não pode encontrar as sépalazinhas para que não misture. Não misture essas sépalas a esse centro, senão vai se perder o seu desenho. Veja que eu estou clareando, mas eu estou respeitando um espaço de sombra aí no meio. Tá vendo? Agora eu estou colocando um pinguinho aí de siena natural. Vou colocar esse siena, vou dar uma manchadinha nele com preto. No centro dele mesmo, vou dar uma manchadinha com preto e vou colocar preto em volta. Esse preto que eu vou colocar em volta, olha só, eu vou espalhando ele como sombra. Ele não vem para cima do siena, ele tem que ir para cima desse azul que está aí pintado. Esse siena você procura não mexer mais com ele, a não ser para colocar alguma manchinha de luminosidade ou de sombra. Mas não misture esse preto aí em volta com ele. Agora eu tô colocando, acentuando mais uns toquezinhos de luminosidade. Não precisa do branco para essa região, o azul bebê dá conta. Lembrando que se você não tiver azul bebê, você pode estar usando azul caribe. Se você não tiver o azul caribe, você pode estar usando o branco mesmo. Sendo que o branco você tem que usar uma porçãozinha bem menor, porque ele já é mais marcante. Terminado a pintura das nossas frutinhas, agora eu vou apenas enfeitar um pouquinho elas. Estou passando, primeiro eu passei clareador para tinta de tecido. Agora eu estou passando um pouco de uva e vou dar sequência com magenta. Olha só, esse tom um pouquinho mais escuro é o tom uva. Esse rosinha que está se sobressaindo, que está indo mais afora, ele é o magenta. Vou marcar um pouquinho isso aí com branco. São só manchinhas, para já são só manchinhas. Depois de você marcar bastante isso aí, olha só, vou fazer logo esse outro ladinho também. Vou colocar de início uva, que é uma cor mais escura, é a cor de sombra. Vou terminar com o magenta, a parte que eu quero marcar para colocar minhas pequenas flores. E vou manchar isso aí com branco, manchar um pouquinho isso aí com branco, suavizando, para finalizar essa região que eu quero de flores, pequenas flores. Agora, olha, com o branco mesmo, eu venho colocando as minhas pequenas flores, lembrando que coloque poucas e umas batidinhas em volta com um acabamento apenas. Coisa bem discreta. Isso aqui é uma barrinha, não cabe fazer um acabamento muito alongado, é só algo bem suave, bem discreto, para não deixar o desenho assim tão sem nada. Olha que eu coloquei umas flores aí. Colocar mais uma, só metade dela, umas batidinhas com branco, e assim eu vou deixar também essa região. Esses enfeitinhos você coloca onde você quiser no seu desenho. Agora eu tô puxando os risquinhos com o verde oliva. Coloque também onde quiser. Estou colocando com o meu pincel número 0. Vou colocar um pinguinho de amarelo ouro para o centro de cada uma das minhas flores que estiverem mais formadinhas. E assim ficará o nosso desenho para hoje. Espero que lhe seja útil, que tenha ajudado a nossa colega que pediu esse desenho. Beijos, pessoal. Até um próximo. Tchau!